Amém, igreja, graça e paz. Bom, eu gostaria de te perguntar nesse momento, como está você? Como está a sua vida? Como você tem pensado? O que você tem sonhado? Sabe que todos nós temos sonhos, nós temos obstáculos, temos problemas, mas nós temos sonhos. Muitas vezes os obstáculos, os problemas, eles se tornam maiores do que os nossos sonhos e a gente não sabe controlar isso direito. Eu tenho tratado com pessoas e descobrido também momentos em minha própria vida onde eu tenho misturado, não deixado o sonho ser mais alto do que as circunstâncias. E nós precisamos de aprender que nós passaremos por momentos difíceis, mas nos momentos difíceis precisamos aprender a recalcular. E é isso que nós iremos conversar hoje. O GPS, tão conhecido hoje, é algo tão útil, está no nosso telefone, está no nosso carro, né? E fica é uma ferramenta tremenda. Quando eu comecei a dirigir não havia GPS. Eu sei que os jovens estão dizendo, puxa vida, pastor, você é bem antigo, né? Mas não faz tanto tempo assim. Não havia GPS, nós só tínhamos mapas, eram uns mapas grandão assim. E quando a gente se perdia, se a gente não conhecia o local, a gente tinha que olhar e recalcular a rota, né? Hoje em dia o GPS faz isso muito rápido para a gente, porém nós continuamos passando por essa dinâmica. Preste atenção, às vezes ela acontece sem a gente perceber, mas estamos indo a um lugar, a um destino, e no caminho para esse destino, nós passamos por uma estrada que está fechada, por uma saída que não pode sair, por um acidente que aconteceu, e a gente ali precisa então dar a volta, precisa de passar mais longe. E precisamos recalcular a rota. O GPS faz isso pra gente no background, né? Faz isso sem a gente perceber. Mas eu gostaria de chamar a atenção para isso hoje, para te dizer que na vida também você vai precisar recalcular a rota. Você vai encontrar obstáculos, vai encontrar percalços e vai precisar recalcular a rota. E aí, essa série nova chama Recalculando, quando os planos mudam. O que fazer quando os planos mudam? O que fazer quando vem uma quarentena da vida? O que fazer quando vem uma barreira no caminho que você precisa controlar? O que fazer quando você precisa, puxa vida, agora eu preciso recalcular para chegar naquela determinada rota? Eu quero começar lendo 2 versículos para você. Você está preparado? Anote isso aí, ok? Tome nota, porque são versículos importantes para você guardar no seu coração e entender. O primeiro deles está em Eclesiastes 7:8, que diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. Preste atenção, melhor é o fim do que o começo. Ou seja, do ponto de vista bíblico, é mais importante como você termina e não como você começa. E assim é na vida real, creio que você concorda comigo. Na vida real não é tão importante como você começa. Há pessoas que passam muito tempo se preparando para estrear, para começar, mas não pensam a longo prazo. E quando encontram os problemas, não chegam ao final, não chegam ao destino. Deus está mais preocupado em você terminar do que em você apenas começar. O segundo versículo que eu queria que você anotasse está em Isaías 32:8, que diz: mas o homem nobre faz planos nobres e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Ou seja, ele é nobre, ele faz planos nobres e graças aos seus planos ou aos seus feitos nobres, ele permanece firme. Há uma outra linguagem que diz: o homem nobre faz planos nobres e na sua nobreza permanece. Ou seja, ele vai até o fim, ele faz planos nobres, ele avança e ele alcança, permanece firme. Marca isso aí, por favor, se você está anotando, anote isso. É melhor você entender que na vida você vai precisar aprender a permanecer firme. Porque há momentos na vida que se você não aprender essa lição, você vai ter que estar sempre recomeçando do zero, recomeçando do zero, recomeçando do zero. E quem recomeça sempre do zero, foge, não recalcula direito, não faz o que é certo, alcança muito pouco na vida. Existem barreiras no caminho que precisam ser contornadas. Precisamos aprender a recalcular a rota para chegar no destino desejado que Deus tem para nós. E um dos problemas que nós encontramos na metade do caminho sempre chama tempestade. Eu acho que a tempestade é algo muito comum, né? Nós podemos nos identificar na nossa vida pessoal. Eu lembro uma vez, eu fui na Copa de 2004, se eu não estou enganado, que foi aqui nos Estados Unidos, eu fui assistir o jogo de Brasil e Suécia, ou Suíça, não me lembro, lá em Detroit.
dirigimos 11 horas, sentamos, assistimos o jogo, entramos no carro de novo para voltar. Na volta, uma tempestade. Mas uma tempestade tão grande na estrada que nós precisamos de encontrar uma ponte, e foi difícil encontrar uma ponte que já não estava ocupada, porque todo mundo teve a mesma ideia que a gente, e parar embaixo da ponte para esperar passar a tempestade, porque estávamos em uma van grande com 15 pessoas e parecia que ia furar o teto da van e a gente não conseguia, de tão forte que era a tempestade, né? E a gente não conseguia ver 1 metro adiante do carro, precisamos parar. Então é muito fácil a gente se identificar com o momento que houve uma tempestade que a gente precisou de falar assim, espera um pouco que não dá para avançar. E a gente vê na Bíblia a tempestade também vindo, acontecendo, né, por diversos motivos. E a gente também já acoplou esse termo tempestade para problemas na vida, né, lutas na vida. Mas há vários tipos de tempestades. Por exemplo, você lembra da tempestade de Jonas? É 1994, não é 2004, né, que foi o jogo, não é isso? A minha equipe aqui está dizendo que foi na Copa do Mundo de 1994. Puxa vida, agora eu me senti velho. Foi justamente isso. Agora preste atenção, há vários tipos de tempestades. A primeira tempestade que eu quero chamar a atenção é a tempestade da desobediência. Nós desobedecemos e a tempestade vem. Você lembra de Jonas? Jonas teve uma tempestade. Jonas estava no barco, veio a maior tempestade. Ele tentou ficar quietinho, mas no final veio sobre ele. Deus falou para ele, você vai para um lado... e ele foi para o outro, ou seja, Deus falou, Jonas, eu queria que você fosse para o leste. Ele falou assim, valeu Deus, entendi, hashtag partiu oeste. E como resultado dessa obediência, ele parou no meio de uma tempestade, no meio de uma tempestade. A gente pode dizer que algumas tempestades na minha vida, na sua vida, são causadas por causa da desobediência. Claro, desobedecemos e por isso experimentamos tempestades, mas olha só que curioso. Lembra de uma outra tempestade que está no Novo Testamento? Que Jesus fala assim para os discípulos, passem para o outro lado. E Jesus fica orando no monte, os discípulos vão caminhando para o outro lado e fazendo aquilo que Jesus mandou que eles fizessem. Jesus falou, entra no barco e vai para o outro lado. Ele hashtag zarpamos para o outro lado e foram para o outro lado. Né? E no meio do caminho, uma baita de uma tempestade. De Jonas, foi desobediência pura. Aqui foi na obediência completa. Veio uma tempestade que eles entraram numa crise enorme, né? E eu te confesso que, para ser sincero, eu prefiro o primeiro exemplo, acho mais fácil de entender do que o segundo exemplo. A tempestade da desobediência é fácil de entender. A da obediência, meu Deus, como entender isso, né? Mas nem tudo a gente entende, mas a gente pode tirar lições dela. Preste atenção, agora tem a terceira tempestade que a gente vai ver hoje, que é a tempestade de Paulo. E eu quero dizer, não tem nenhuma razão de ser. Paulo experimentou... uma tempestade, porque experimentou uma tempestade. A gente não vê Deus dizendo para ele vai, nem vê Deus dizendo para ele não vai, a gente não vê nenhuma desobediência, viu uma decisão que ele tomou, né? Foi algo de repente, sem razão, etc. Ele experimentou tempestade. Você vai entender que na sua vida tem momentos que você está em obediência e vai ter tempestade, está em desobediência e você vai entender, essa é até mais fácil, você vai entender o porquê da tempestade, e vai ter momentos que você vai ter tempestade sem ter noção do porquê. Qual é a razão dessa tempestade? Eu queria te dizer rapidamente, apenas te dar um fundo histórico do texto bíblico que nós vamos ler. Atos 26, 26:32, Paulo chega diante de Agripa enfim, ele testifica ao rei Agripa e eventualmente Agripa ele fala à festa, olha, Paulo até poderia ser libertado, mas ele exigiu ser recebido por César. Um pouco mais atrás, né, Paulo ele estava sendo, enfim, estavam preparando para maltratá-lo. Ele diz, espera aí, eu sou romano, sou cidadão romano. Então ele usou, né, a carta, né, principal. Eu sou cidadão romano e eu exijo apelar para César. E segundo a lei do Império Romano, qualquer cidadão romano que quisesse ver César para ser julgado por César teria que ser respeitado a sua opinião. E foi exatamente o que ele fez. Ele apelou para César, então ele foi colocado no navio, né, e ele acabou no meio de uma tempestade. Ele teve a chance de ser liberto até, mas como ele tinha apelado
para César, não tinha como mais ele fazer isso, né? Eu imagino que há momentos na nossa vida que nós temos tempestades e que a gente quer esquecer aquele momento da tempestade, né? No dia 24 de novembro de 1992, a rainha ela fez um discurso, a rainha da Inglaterra, para marcar o aniversário de 40 anos da sua coroação. E ela começou o seu discurso dizendo assim: 1992 não é um ano em que eu voltarei a olhar com prazer e com alegria, né? Nas palavras de um dos meus correspondentes mais compreensivos, acabou sendo ela disse, uma jornalista que disse annus horribilis, ou seja, em latim, que é um ano horrível. Sabe, naquele ano, 3 filhos da rainha se separaram, naquele ano a mídia tinha um prazer particular em escolher a família real, era um bafafá enorme, e naquele ano o castelo de Windsor pegou fogo e foi bastante danificado. Qualquer eu consigo me identificar com a rainha da Inglaterra. Qualquer ano que um dos meus castelos pegar fogo, eu também não vou lembrar desse ano com muita alegria, não vou lembrar desse ano com muito carinho, né? Mas tem momentos na vida que a gente fala, essa tempestade explodiu, meu Deus, eu queria que acabasse. E Paulo está vivendo justamente isso nesse texto que nós vamos ler agora. A tempestade veio, e se você analisa o contexto bíblico, veio uma tempestade, eles ficaram à deriva, e depois veio uma outra tempestade enorme. E o negócio ficou feio, eles lançaram âncoras, eles tentaram diminuir a deriva nas rochas, mas a situação não melhorava. Atos 27, vamos ler esse momento bíblico da tempestade de Paulo, né? Quando ele experimentou esse vento tifônico aqui, né? Ou traduzido como um tufão, em Atos 27. Versículo 12 disse assim: visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste a noroeste. 13. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco depois, desencalhou-se da ilha um vento muito forte. Esta tradução diz um vento chamado nordeste. Outras traduções dizem um vento chamado euroaquilão, ou um euroaquilão, que era o nome do vento que soprava, né? Sopra do Golfo, no Golfo Adriático. E é esse vento que atingiu o navio de Paulo. E, enfim, eles já estavam naufragados ali na costa de Malta. Esse vento é chamado de vento tempestuoso, em outras traduções, e é literalmente traduzido em outros escritos como vento tifônico, eu já disse, ou tufão. O versículo 15 diz: o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos barcos na areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora toda a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol, nem estrela por muitos dias. Pensa numa tempestade, pensa numa crise. E a Bíblia continua, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Chegou um momento que eles falaram: acabou, não tem jeito. É aquela tempestade que você se encontra nela, que você já fez de tudo. No caso deles são várias noites, que eles não veem nada. A tempestade, eles não sabem mais o que fazer. Chega um momento que dizem: já fizemos tudo o que poderíamos ter feito, não há mais chance, acabou, nós estamos à deriva. E sabe o que aconteceu? Acompanhe, que você vai ver que lindo. Eles perderam toda a esperança, mas o 21 diz: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceito o meu conselho de não partir de Creta. Aliás, Paulo disse, quando iam entrar, Paulo disse: olha, não vamos não, porque não está
o tempo muito bom. Mas eles não ouviram Paulo. Paulo não perdeu a chance de dizer, eu te disse, né? Vocês, os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho e não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e esse prejuízo. Agora veja o 22. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, Paulo diz, tenham coragem. Nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Olha que coisa fantástica. Paulo diz para eles assim, preste atenção, vocês não vão morrer. Apenas o navio será destruído. Tem uma razão para isso. O versículo 23, se você está acompanhando nas escrituras, você pode ir lá e ver, mas o versículo 23 explica o porquê e eu vou terminar falando dele, ok? Explica o porquê que Paulo tinha essa certeza. Né? Sabe, as tempestades que nos fazem fazer o rumo, nos fazem perder o rumo, perdão. As tempestades que nos fazem perder a noção de onde estamos, que nos fazem perder a rota, que nos fazem perder a visão do porto que queríamos chegar. São as quarentenas da vida que nos obrigam a paralisar os planos. São as ações que nos são impostas em uma pandemia pelos homens, pelos governos, pelas leis, pelo medo, sabe? Coisas que nos empurram para o isolamento. Você entende essa linguagem? Você entende isso que eu estou falando para você? Sabe, nós precisamos entender que Deus continua no controle, mesmo no meio de toda essa tempestade. Provérbios 10, 25 fala assim, passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece para sempre. O ímpio já não existe, mas o justo permanece para sempre. Essa é a certeza que você precisa ter, que Deus está no controle da sua vida. E mesmo no meio da tempestade, não se preocupe, porque ela vai passar. E se você é justificado em Cristo Jesus, se você está escondido em Cristo, você vai permanecer e você vai ficar firme. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. E eu vou dizer algo agora que eu quero repetir no final. Você decide se você quer simplesmente passar pelas tempestades da vida, ou se você vai ser vítima dessas tempestades, ou se essas tempestades vão servir para que você saia delas melhores, saia delas mais fortes, ou se você saia delas amargo e enfraquecido. Essa é uma decisão que eu e você temos que tomar. E eu quero destacar hoje 3 pontos que precisamos, 3 coisas que precisamos prestar atenção e temos que ter muito sério, muito organizado na nossa mente, nos nossos sentimentos, para que a gente possa recalcular a rota e chegar aonde a gente tem que chegar. Aliás, esse é o problema. Nós não chegamos aonde temos que chegar, porque no meio de uma luta, a primeira coisa que acontece é nós entramos em crise emocional e nos entregamos a essa crise emocional, financeira, familiar, trabalhista. A gente se entrega a essa crise e aí o que acontece? A gente não corrige a rota, a gente não recalcula para chegar onde temos que chegar. Então preste atenção nisso hoje. 3 coisas que você precisa entender para que você recalcule a sua rota. Primeira coisa, foca no que é realmente importante. Foca no que é realmente importante. Há um ditado em português que eu demorei um pouco para entender, era muito criança quando eu ouvi a primeira vez, né? Alguém comentando que uma pessoa teve uma crise grande na vida e etc. Alguém disse assim, vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos. Vão-se os anéis e ficam os dedos. Eu não entendi. Eu sinceramente ficava sem entender o porquê do vão-se os anéis e ficam os dedos. Eu fui amadurecendo, fiquei um pouquinho mais vamos dizer, maduro no entendimento, e eu entendi que há momentos na vida que as riquezas vão, mas fica a família. Há momentos na vida que as coisas que têm valor vão, mas fica o que é precioso. Sabe? Esse adágio, esse ditado popular é muito simples. Né? O anel foi, mas o dedo ficou. Se tem dedo, você pode chegar a ter outro anel, você pode construir de novo. Você pode voltar a ter anel. Né? Se você está vivo, ainda há esperança. Se você, todavia, está aqui hoje, está me ouvindo, está assistindo e Deus está falando com você, é porque Deus não terminou com você ainda. Então foca no que é importante. Não gaste o seu tempo com coisas que não têm importância, não gaste o seu tempo olhando por aquelas coisas que você não tem controle, sabe? Há momentos na vida que a gente tem que focar no que é importante, sabe? Eu passei por alguns momentos, creio que todos nós podemos nos identificar com isso, momentos de lutas, momentos de dor, onde ou nós nos entregamos à dor e morremos,
ou nós nos focamos no que é importante? Por exemplo, tem um personagem bíblico que ele recebeu um terrível conselho da mulher dele, né? No momento que ele perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu sua riqueza, e ele estava ali orando a Deus e a mulher dele chegou e disse: você ainda está orando a Deus ainda? Amaldiçoa esse Deus e morre logo. Ou seja, o conselho dela foi horrível, justamente no contrário, ou seja, foca no que você perdeu. Não é foca na vida que você tem, não é foca na saúde que você tem, não é foca, sabe, porque Deus ainda está trabalhando, porque Deus ainda vai cooperar todas as coisas para o seu bem, porque Deus ainda não terminou, porque Deus pode te fortalecer. E se Deus não mudar o problema, se Deus não tirar o problema, Deus muda o seu coração, Deus fortalece você, Deus te dá estratégias novas. Você precisa acreditar que o que é importante é você estar vivo, você ter a sua família, você estar bem. Pastor, houve uma crise, eu perdi minha família. Foca no que é importante, foca no poder de Deus, foca no amor de Deus na sua vida, sabe? Foca que com Deus na sua vida você pode reconstruir, você pode correr atrás. Eu lembro de um personagem bíblico chamado Davi. Na semana que vem nós vamos falar um pouco disso, mas teve um momento que ele ficou tão em crise, sabe por quê? Ele estava em guerra, chegou, perdeu a sua família foi toda levada, sequestrada, e ele perdeu a família, ele perdeu tudo. Sabe o que ele fez? Ele focou em Deus, ele buscou a Deus, e a Bíblia diz que ele recuperou a família, os filhos, ele recuperou tudo, recuperou tudo. Quando nós focamos no que é realmente importante, ainda há chance. Deixa eu te dizer uma coisa, você já desistiu? Você decidiu entregar os pontos? Então escuta, eu vim aqui hoje para te dizer o seguinte: talvez foram-se os anéis, mas os seus dedos estão aí. E Deus quer reconstruir. Deus quer fazer novo todas as coisas. Deus quer começar de novo. Há chance ainda. Creia nisso e entenda, eu preciso repensar e recalcular a minha rota. Sabe? Ok, aconteceu coisas terríveis, houve um percalço, houve um acidente, eu tive que desviar a rota, mas eu tenho que lembrar do destino, porque o importante, o que realmente importa, é alcançar o que Deus preparou para mim. Então, o primeiro ponto, foca no que é realmente importante. O segundo ponto, eu quero que você volte o seu coração de maneira muito especial para isso aqui. Confia nas promessas de Deus. Confia nas promessas de Deus. De Atos 27, o verso 23, 24 e 25, ele traz algumas coisas bem interessantes para a gente. Olha, o 23 diz: pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço, a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão com você. E termina dizendo assim: tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Paulo confiou nas promessas de Deus. Paulo chega no meio daqueles homens totalmente sem confiança, sem nada. Paulo chega e diz assim: gente, calma aí, calma aí, calma aí. Calma, porque eu tenho um Deus, eu sirvo a um Deus, e esse Deus me fez uma promessa. Paulo não tinha uma Bíblia escrita, né, todo o Novo Testamento escrito para que ele pudesse ler. Paulo não tinha as palavras de Jesus escritas em vermelho em uma das suas Bíblias. Paulo não tinha, ele tinha o que ele tinha? Naquele momento ali, ele ouviu literalmente uma revelação que veio, um anjo que disse para ele, que trouxe para ele a palavra fresquinha, dizendo assim: é a promessa do Senhor é que você não vai morrer, porque é preciso que você chegue a tal lugar. Não vou abrir mão de você. E por causa disso, todo mundo está no barco, se deu bem. Aliás, está aqui uma pequena lição que não é a lição de hoje, eu não estou pregando sobre isso, mas vale a pena dizer, que é a seguinte: preste atenção, ok? Cuidado no barco de quem que você anda, viu? Porque no barco que Jonas está, normalmente corre sérios riscos de você se afundar com o Jonas da vida. Mas no barco que Paulo está, olha que fantástico, no barco de Paulo, você terá sua vida salva só porque você está no mesmo barco com Paulo. As nossas companhias, elas podem nos afundar ou podem nos levantar. Deus pode fazer uma coisa grande na nossa vida só porque a gente está no barco certo. Bom, fecha parênteses, isso é pregação para outro dia, mas era bom demais, eu não podia deixar passar. Então confia nas promessas de Deus. Paulo ouviu o anjo dizendo: tem uma promessa para você. E Paulo chega e diz: senhores, se animem, fiquem contentes, nós não morreremos, não acabará, nós vamos ficar bem. Sabe por quê?
Porque tem uma promessa de Deus para a minha vida. Primeiramente, eu quero dizer uma coisa, há alguns tipos de promessa. Você tem uma promessa de Deus na sua vida? Bom, se você caminha com o Senhor há um tempo, certamente você em algum momento recebeu algumas promessas de Deus. E não necessariamente através de uma profecia, pode ter sido, mas muitas vezes no momento de oração, no momento de leitura da palavra, algo veio no seu coração tão firme, tão sóbrio, tão sólido, né? E você falou assim, isso é promessa de Deus para minha vida. E você creu nisso por um tempo. Você inclusive começou a trabalhar nisso por um tempo. E de repente veio uma luta, veio um percalço, veio um obstáculo, veio uma tempestade. Sabe o que você fez? Você abandonou isso porque você esqueceu das promessas de Deus. Nós precisamos, para recalcular a rota da vida, confiar nas promessas de Deus. Precisamos crer que Deus está no controle e não abrir mão disso, sabe? Se Deus fez uma promessa, uau, deixa eu te dizer uma coisa, quem tem promessa de Deus não morre antes da hora. Quem tem a mão de Deus sobre ele não vai morrer antes da hora, porque o Senhor também é um Deus que nos guarda, que nos protege, que nos livra. E esse foi o caso de Paulo, e juntamente com Paulo, todos os homens ficaram no lucro, né? Paulo tinha uma promessa. Agora, talvez você nunca teve uma promessa assim direta no seu coração e tal, mas deixa eu te dizer uma coisa, esse livro é um livro de promessas. A Bíblia é um livro de promessas que você precisa mergulhar a cara nele, você precisa aprender. Talvez você não tenha lido ou nunca leu a Bíblia, eu queria te desafiar a começar a ler do Evangelho de João. Leia João, Atos e segue ali, sabe? Quando chegar a primeira vez que você está lendo a Bíblia, eu te aconselho, nem leia Apocalipse a primeira vez, pula, e aí vai ler Gênesis, sabe, todo o início ali, vai ler a continuação, os profetas, Salmos, Provérbios, mas comece por João, comece seguindo João, todo o restante do Novo Testamento, você vai ver ali as promessas de Deus na sua vida. Uau! Meu Deus do céu, esse livro é um livro de promessa. Eu não tenho promessa de Deus na minha vida, é porque você não está lendo as Escrituras. Quem está lendo as Escrituras encontra promessa em cima de promessa, e as promessas são as seguintes, são em Cristo sim, e nele mesmo o amém. É Deus que prometeu, é Deus quem sela, é Deus quem executa, é Deus que faz acontecer para ele, por ele, nele são todas as coisas e é ele que faz. E sabe o que? Ele não mudou, ele continua sendo um Deus de promessas. Ele tem promessas sobre a sua casa. Deus tem promessas sobre a sua família. Ele diz, eu sei os pensamentos que tem acerca de vós. Pensamentos para te trazer paz, um futuro, uma esperança, não de mal. Então pare de pensar que Deus quer destruir você. Pare de pensar que Deus quer arrebentar com você. Pare de pensar que talvez Deus quer descer com um pau de beisebol, né, com um taco de beisebol na sua cabeça. Não, Deus quer te restaurar, Deus quer salvar a sua família, Deus quer curar o seu corpo físico, Deus quer te dar a salvação, a vida eterna, Deus quer te atrair para Ele. Você é de Deus e Deus tem um projeto na sua vida e há promessas para você que estão nesse livro, sabe? Corre atrás. Sabe, talvez você fale, pastora, mas olha, eu sinceramente, eu estou tão distante de Deus. Se você está distante de Deus, que tal você entregar sua vida para Jesus hoje? Aí aonde você está? Que tal você dobrar o seu coração e, se possível, o seu joelho diante de Deus? Que tal? Olha, fecha os seus olhos. Você quer entregar sua vida ao Senhor? Fecha os seus olhos aí. Onde você está? Há poder para você ser salvo agora, através desse momento que você está me escutando. Apenas repita essa oração comigo assim, ó. Senhor Jesus, te entrego a minha vida e o meu coração. Reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Obrigado por morrer e ressuscitar por mim. Opera em mim hoje, Senhor, a salvação, o novo nascimento. Em nome de Jesus, eu recebo. Amém.